16, a partir do versículo 4. Juízes 16, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: Peço que você me conte em que consiste sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocado perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: Eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: Até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer um tear as 7 tranças da minha cabeça e as preencher com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ele e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair, como das outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus os agarraram, furaram os olhos dele e os levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Senhor, esta é a sua palavra. A sua palavra, ela sempre traz revelação para as nossas vidas. Ela traz sustento, ela traz direcionamento, ela traz edificação, consolo, ela traz exortação. E nós estamos preparados para aquilo que a tua palavra quer trazer aos nossos corações nesta tarde, nesse início de noite. Nós, o teu povo, estamos aqui para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar.
tema que eu escolhi para esta palavra é libertos dos encantamentos enganosos. Por que eu escolhi esse tema? Porque a palavra encantamento, na língua portuguesa, ela tem dois significados. Uma ação de encantar ou estar encantado, muitas vezes associado à magia e à feitiçaria. Mas também um sentimento de fascínio, admiração ou encantamento por algo ou por alguém. Os feitiços de encantamento, eles começaram há muitos anos, até mesmo antes de Cristo. A prática de alguns povos com a prática do encantamento, da feitiçaria, para seduzir, para enganar, para manipular as pessoas, era comum no meio desses povos pagãos. No entanto, existe também o encantamento por fascínio, não só por admiração. Às vezes você fala para uma pessoa que você está encantada por ela e isso não tem mal nenhum. Não é um fascínio, é apenas uma admiração. A pessoa gostou de você. Miriam, por exemplo, quando me conheceu. Quando ela me viu pela primeira vez, ela falou: eu estou encantado com a sua beleza. Normal, não há mentira nisso. Então não há nenhum engano nisso, não é? Foi um encantamento saudável. E até hoje ela está encantada. Às vezes eu olho em casa, ela está me olhando assim, eu falei: o que foi? Não, estou contemplando a sua beleza. É natural que isso aconteça. Então não há nada de mal nisso. Agora, o encantamento por um fascínio, por algo que coloca à prova os seus princípios, coloca à prova os seus valores, coloca à prova, acima de tudo, o seu compromisso com o reino, o seu chamado, o seu ministério e ainda acima disso, a sua aliança com Deus, esse encantamento vai matar você. Esse encantamento ele pode matar qualquer homem e qualquer mulher. O cristão, ele deve ter pleno entendimento a respeito da unção que ele carrega. Caso contrário, ele é capaz de negociar essa unção por qualquer ninharia. Muitas vezes eu me pergunto se nós, como igreja do Senhor, nós temos total convicção daquilo que nós carregamos em nós, da unção que nós carregamos em nós, do chamado que nós temos, do ministério que Deus deu a nós. Eu me pergunto muitas vezes se eu e você, como igreja, temos essa convicção. E que essa convicção nos leve a guardar esse chamado, essa unção, debaixo de 7 chaves. A fim de que ela não seja negociável por nada e por ninguém. Não se negocia com a carne. Nós não negociamos princípios e valores. Nós somos feitura da imagem e da semelhança de Deus. Isso é o suficiente para que eu e você tenhamos um entendimento claro de que qualquer coisa oferecida a nós para negociar esta unção, esse chamado, esse ministério, é pouco demais. Por isso eu não negocio, por isso você não negocia o seu chamado. O que me chama a atenção nesse texto de Sansão é justamente aqui a perseverança do inimigo em tentar derrubar Sansão. Como que aquela mulher filisteia insistiu em derrubar aquele homem? Sansão, ele era um nazireu, um homem separado para Deus, consagrado, como o texto mostrou, desde o ventre da sua mãe. Ele era juiz sobre Israel. Ele tinha uma posição importante. Antes
de Israel eleger o seu primeiro rei, Saul, e depois Davi, o Espírito Santo agia e falava e orientava o povo através dos profetas, dos juízes e dos sacerdotes. Então, naquele instante, Sansão era um juiz sobre o povo. Ele tinha sobre ele o Espírito Santo de Deus. Tanto é que o texto mostra que quando ele entrega o seu segredo a Dalila, ele não deu conta que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. A questão é, e a pergunta que eu faço a mim, e a pergunta que eu faço a você, Sansão, ele tinha plena consciência do que ele carregava sobre si? Da importância que ele tinha na história do povo de Deus? A importância que ele tinha no seu chamado como juiz sobre o povo? Porque me parece no texto que ele negociou tudo isso por tão pouco. Por tão pouco. Se ele tivesse feito isso com uma mulher da sua tribo, já seria algo muito questionável, não seria algo aceitável. Agora ainda fez isso com uma mulher filisteia. O povo filisteu, o povo que mais oprimiu o povo de Israel em toda a sua caminhada. E Sansão, ele se abre para isso. Sansão, ele se entrega totalmente a isso. E como um homem de Deus, como um nazireu, Sansão, ele não podia algumas coisas, porque ele era separado para o Senhor. Por exemplo, ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia beber bebida alcoólica. Ele não podia cortar o seu cabelo, dentre outras regras para um nazireu, porque ele era de fato separado para Deus. E me parece que aqui o texto deixa claro para a gente que ele não observou essas orientações. Ele não observou estes mandamentos, essas regras, estes desígnios para manter a sua vida de santidade e a sua vida separada para o Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o mundo lá fora. A palavra do Senhor diz que o mundo lá fora, ele jaz no maligno. E tudo que há naquele mundo, sem o entendimento da palavra do Senhor, porque nós somos luz lá fora, mas tudo que há lá fora, sem a luz da palavra, tem o objetivo de tentar atacar o povo de Deus. Você pode ter certeza, porque o mundo jaz no maligno. Então, se ele jaz no maligno, tudo o que acontece ali é direcionado por ele. E qual é o objetivo do inimigo das nossas almas? Destruir as nossas vidas. Não se engane. A igreja do Senhor Jesus não pode se enganar enquanto ela acha que está brincando de ser igreja, que ela acha que pode enganar as pessoas por aquilo que é visto, porque você pode enganar o seu irmão, você pode enganar o coordenador do seu ministério, você pode enganar o seu pastor, mas você não pode enganar a Deus, e o reino espiritual tem vista aberta para tudo aquilo que você faz. E a grande exortação desta palavra para mim e para você é que, se não nos mantivermos firmes na proposta de sermos separados para Deus, existe um inimigo das nossas almas lá fora, pronto para tragar a alma daquele que negocia princípios e valores. E esse assunto é muito sério, porque nós não estamos falando de cargos, nós não estamos falando de posições, nós estamos falando de uma eternidade com Deus. A sua fidelidade, enquanto você caminha com o Senhor, mantendo a sua santidade, mantendo-se separado para o Senhor, você está garantindo a sua vida de eternidade com Deus. E o diabo, Satanás, ele não quer que isso aconteça. Então ele investe. Perceba no texto como que Dalila foi perseverante até que Sansão entregasse a ela o que de fato
era a sua força, onde de fato consistia a sua força. E o texto fala, não sei se você vai lembrar, mas durante o texto vai falar que a alma de Sansão ficou tão angustiada por conta daquela pressão que ele cedeu. E é assim que o inimigo faz. O inimigo, ele nos envolve, ele envolve o ser humano com encantamentos enganosos, e quando o ser humano menos espera, a sua alma já está angustiada. Uma alma angustiada, sem a palavra, sem a presença do Senhor, sem uma vida de oração, sem uma devocional, sem leitura da palavra. O homem ou a mulher se tornam presas fáceis para o inimigo. Nós entregamos, nós negociamos a nossa força, a nossa unção, o nosso chamado, o nosso ministério, às vezes por tão pouco. E o que o Senhor quer falar nos nossos corações hoje, que eu e você precisamos manter a nossa caminhada com o Senhor, libertos dos encantamentos enganosos. E o Senhor, Ele quer trabalhar isso no seu coração, no meu coração. A palavra que está sendo ministrada passa por mim e vai até você. É para mim, é para você. Essa palavra não é só para você, ela é para mim também. Ela é para a igreja do Senhor Jesus. O primeiro ponto, e a gente vai trabalhar 3 pontos aqui, com base nesse texto, mas quais os encantamentos enganosos que esse texto pode me ajudar a me libertar, a me livrar, para que eu me mantenha firme? O primeiro é livre do encantamento da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. O que diz lá? João, capítulo 8, versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando eu falo aqui que o mundo jaz no maligno, tudo o que há no mundo tem sido guiado pelo inimigo das nossas almas. E parece óbvio o que eu vou falar aqui, mas mentira é tudo aquilo que não é verdade. Você pode falar assim, tá, sim, mas é necessário falar isso, porque mentira é tudo aquilo que não é verdade. Então não existe mentirinha, não existe meias verdades. Já ouviu falar desse conceito? Ah, não, meias verdades. Meias verdades são mentiras. Omissão é mentira. Se uma pessoa elogia a outra, e na verdade ela não quer elogiar, mas está elogiando por algum motivo, é mentiroso. Se a pessoa não gosta da outra e finge uma amizade, finge uma aliança, desculpa, essa pessoa é mentirosa. Por isso que eu trouxe isso aqui. A mentira é tudo aquilo que não é verdade. E o diabo que gera mentira. A mentira engana. A mentira nos desvia do propósito real da nossa vida. Nós não fomos chamados para viver mentira. Nós somos chamados para viver a verdade. Então seja transparente em tudo aquilo que você tem para falar. Mentirinhas do tipo, diz que eu não estou. É mentira. Hoje no celular não tem muito que... Antigamente, quando eu era mais jovem, tinha o celular. Não tinha celular, era telefone. E eu falo isso aí, eu vivi essa história, gente. É a minha história, graças a Deus. Então, às vezes a pessoa ligava no trabalho, aí o outro falava assim, diz que eu não estou. Mentira. Não, mas é que eu não estou conseguindo falar hoje. Diz que não posso falar agora e que assim que eu puder eu ligo. Não, diz que eu não estou. É mentira. A questão é que o inimigo ele vai trabalhando a mente do ser humano para que ele
acredite, para que ele se convença de que pequenas mentiras não são mentiras. Mas mentira é tudo aquilo que não é verdade. É tudo aquilo que tenta esconder, tenta camuflar, tenta desviar os padrões daquilo que de fato é verdade. Como eu disse, Sansão era um nazireu, não podia beber bebida alcoólica, não podia tocar no animal morto, não podia cortar o cabelo. E ele faz um monte de coisa. Ele pega uma queixada de um jumento, ele não podia tocar. O texto em Juízes 15, vai dizer que a queixada de um jumento que havia acabado de morrer. Ele não podia tocar em coisa morta. E não contou para ninguém. Mentira. Não falou para os seus pais que o mel que ele se alimentou, ele tirou de onde? De dentro de um leão morto. Ele tinha matado o leão, foi, visitou quem não devia, voltou, na volta, as abelhas fizeram ali a sua colmeia, tinha mel, ele foi lá, tirou mel do corpo do animal, não contou para os seus pais. Por quê? Porque ele estava encantado com a mentira. Ele achou que, contando mentirinhas, ele podia sustentar aquilo que ele queria. Cuidado com isso, porque é assim que o inimigo vai formando laços na vida do cristão. Ah, eu falo isso aqui porque senão eu não consigo aquilo lá. Ah, eu minto um pouquinho aqui, senão eu não consigo convencer aquilo lá. E o ser humano, ele vai se acostumando com as mentiras. E mentira é tudo aquilo que não é verdade. Essa semana a gente foi bombardeado aí. Eu vou até tomar cuidado com o que eu vou falar, mas essa semana a gente foi bombardeado aí com essa questão do bebê reborn aí. Tirem as suas próprias conclusões. Mas espera aí. Existe uma raiz para tudo isso. Comportamentos assim escondem um monte de coisa. Só que não é o termo da pregação. A pastora Lenice depois vai pregar numa visão da psicologia sobre isso. Mas, enfim. A cara dela. O bebê reborn. Os exageros, gente. Os exageros. Aí o ser humano ele passa a exagerar naquilo que não é verdade. Está vendo? Consulta, batismo. Batismo. Não tem como. Não tem como. Respeita-se aqueles que gostam de ter, de colecionar. São bebês até bonitos. Mas não tem vida. E sabe o que acontece? A gente quer tornar a nossa vida cristã, muitas vezes, cercada por enganos. Sansão mentiu e ele comprometeu o seu chamado. Andar na verdade, andar na luz. Provérbios 12, 20. O que diz lá em Provérbios 12, 20? Não fraude o coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. É isso? Acho que eu notei errado, então. Provérbios 12, 20? Não, acho que eu anotei o texto errado. Mas nós somos chamados para andar na luz, na verdade. João 14, quando Jesus se despede dos discípulos, e os discípulos entristecem os seus corações, e Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crede no que eu estou falando, crede em Deus, na casa do meu Pai, as muitas moradas, lembra desse texto? E Jesus chega para os discípulos e fala assim, olha, eu e vocês sabem para onde eu vou. E Tomé faz aquele questionamento, Senhor, nós não sabemos para onde você vai. E Jesus responde, que é o versículo que muitos de nós conhecemos, como vocês não sabem para onde eu vou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu e você temos o compromisso de andar na verdade. Temos que ser libertos dos encantamentos da mentira. Como você tem conduzido a sua vida no trabalho, na faculdade, na escola, na sua relação com os pais? Na semana passada, o Ministério Infantil, eu dei aula para as crianças de 10 a 12, o Ministério Infantil ministrou a aula sobre confiança.
a importância da criança confiar na família, a ponto de contar para a família tudo o que acontece com ela. É a verdade, é a transparência. Eu quero perguntar para você como você tem tratado a questão da verdade na sua vida. Verdade é verdade. Mentira é tudo aquilo que não é verdade. Então, cuidado para que você não esteja se enganando com a sua postura, com a sua conduta. Não negocie seus princípios, não negocie seus valores. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, chamada para caminhar na luz, chamado para caminhar na verdade, para proclamar as virtudes daquele que tirou das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. E como nós vamos pregar a verdade se não andamos na verdade? Como que vamos falar da luz se não estamos na luz? Não negocie o seu chamado, não negocie o seu ministério. Não negocie aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Segundo ponto, livres dos encantamentos da vaidade. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, esse aqui está certo. Esse aqui eu sei que está certo. O provérbio é 22, né? Tá, depois eu volto lá. Eclesiastes 1, 2. O que diz? Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se você não vigiar, se você não conduzir a sua vida na presença do Senhor, tudo na vida é vaidade. A gente esquece que a gente está de passagem aqui. Aí a gente quer investir o nosso melhor tempo para as coisas daqui. E investir o nosso melhor tempo para as coisas daqui é vaidade. O que o IBGE fala, meu filho? O IBGE fala que você vai viver 80 anos. E olhe lá. Então você tem uma passagem aqui de 80 anos. Aí você quer investir aqui. Só que você não vai ficar aqui. Só que não é aqui que você vai construir a sua eternidade. A casa que você está construindo, você não vai levar ela para a glória. O carro que você tem, você não vai levá-lo para a glória. O seu saldo bancário, você não vai levá-lo para a glória. Você precisa disso tudo aqui. Mas isso tudo que eu falei não é prioridade para você. A sua prioridade é construir e manter o seu relacionamento com Deus para a eternidade. Porque é a única coisa que você vai levar daqui para a eternidade. É o seu relacionamento com Deus. Vaidade é correr atrás do vento. Vaidade é se despir das vestes de santidade. Vaidade é a perda da sua verdadeira identidade. Vaidade é um investimento desnecessário sobre coisas supérfluas com vistas nos outros. Mas isso é comprovado. Mais de 80% das aquisições do ser humano é para mostrar para o outro. Você sabia disso? Mais de 80% de tudo que o ser humano corre para conquistar é para mostrar para o outro que ele conseguiu, que ele tem. Em alguns casos, que o dele é melhor. Aí o pregador diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nós precisamos aprender com Jesus, vestindo-nos de humildade e de simplicidade. Sansão era vaidoso. Sua vaidade o levava ao pecado da lascívia. Olha só. Sansão, não sei o que passava na cabeça dele, mas provavelmente ele achava que ele era o cara. Ele era o homem mais forte. Ele podia tudo o que ele queria, porque ele conquistava tudo. Ele podia estar com a mulher que ele queria, tanto é que ele se aventurou com as mulheres do povo inimigo. Ele era o juiz sobre Israel, e a vaidade desse homem o levou à morte. A vaidade desse homem o levou a achar que ele podia desfrutar de todas as coisas que ele desejava.
Eu quero dizer a você, povo de Deus, família Catedral Emanuel, nós não podemos desfrutar de tudo aquilo que a gente deseja. Nós não podemos ter tudo aquilo que nós desejamos. A palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser Deus, mas a si mesmo se entregou, assumindo a postura de servo. De servo. Entender que nem tudo que há neste mundo cabe em mim. Não tem como ser igreja aliançado com as coisas desse mundo. Não tem como ser igreja preocupado em caminhar segundo os princípios e os valores deste mundo. Não tem como manter uma vida de santidade compartilhando coisas desse mundo. Não tem como preservar a minha vida separada para Deus. Não somos nazireus, mas temos as nossas vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E o pecado, ele pode manchar estas vestes. 1 João capítulo 1:9 diz, quando nós pecamos, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o pecado, ele mancha. Então o pecado, ele muda, ele transforma a nossa identidade como cristãos. Então eu não posso tocar em qualquer coisa. Por que eu estou tocando em qualquer coisa? Eu não posso olhar para qualquer direção. Por que o cristão insiste em olhar para a direção que ele deseja? Eu não posso ter tudo aquilo que eu quero, que o meu coração enganoso às vezes deseja. Mas por que nós nos deparamos cansa na busca daquilo que não cabe a ela? Perdemos tempo de santidade, perdemos tempo de devocional, perdemos tempo de leitura da palavra, perdemos tempo de oração, buscando coisas que não nos pertencem. Por que a igreja se envolve em práticas que não são delas? Temos falado aqui várias vezes, o pastor Rodrigo tem insistido várias vezes, pecado de pornografia, tigrinho, redes sociais, ovelhas insistindo em postar fotos sem lã. Eu gosto de vocês porque vocês entendem o que eu estou falando. Não tem como. Vaidade. Tudo é vaidade. E correr atrás do vento. Já correu atrás do vento, Elvio? Já correu atrás do vento? Atrás do vento não, né? É perda de tempo, gente. Nós não podemos negociar. Por último, terceiro ponto que o Senhor nos leva a refletir nessa tarde, início de noite já, livres dos encantamentos do poder. Eu quero que você preste muita atenção. E quando eu falo livres dos encantamentos do poder, eu quero relacionar aqui força, domínio, riqueza. O poder pertence a Deus. Somente a Deus. Eu vou revelar para vocês a parte do texto da Bíblia, uma das partes do texto da Bíblia que eu mais gosto. Talvez eu não tenha falado isso ainda aqui na igreja, mas vou revelar para vocês hoje. Judas, capítulo 1, versículo 24. Esse é um dos textos que mais me encanta, no bom sentido. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este, que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém.
O poder pertence a Deus e somente a Deus. A majestade pertence a Deus e somente a Deus. A glória pertence a Deus e somente a Deus. E por que que eu e você muitas vezes achamos que aquilo que nós fazemos na igreja nos torna alguém melhor do que o outro? Porque insistimos em achar que a unção que há sobre nós nos torna melhores do que o meu irmão. É um grande paradoxo aqui do cristão, porque ele não pode nada e ao mesmo tempo ele pode todas as coisas em Cristo. Eu não posso nada. Mas aí chega Paulo aos Filipenses e diz que eu posso todas as coisas em Cristo. E eu posso. Inclusive, eu posso as coisas difíceis. Eu posso atravessar momentos difíceis. Eu posso atravessar dificuldades. Mas eu também posso vencer. Eu também posso avançar. Mas onde? Em Cristo que me fortalece. Tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com você. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Cristo. Saber que quando você é fraco, aí é que você é forte, porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. É sempre a respeito de Deus, é sempre a respeito daquilo que Ele pode fazer através de nós. Eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não posso, mas Ele me capacita. Eu não sou corajoso e ousado, mas Ele me torna corajoso, Ele me torna ousado, porque é para Ele, por Ele, através dEle, todas as coisas. E nós tropeçamos no erro de achar que somos alguma coisa. Não é a sua força ou o poder que você acha que tem que definirá o sucesso na sua vida. Sansão confiava na sua força, no seu poder e na sua posição. Preste atenção. Sansão confiava na sua força, no seu poder e na sua posição, mas não zelou e preservou o que lhe dava tudo isso, a sua aliança com Deus. Ele era forte porque Deus o fez forte. Ele podia muitas coisas porque Deus proporcionava isso a ele. A posição que ele tinha como juiz em Israel foi Deus que lhe deu. Eu e você somos chamados para ser servos. E aqui na família Catedral Emanuel, nós queremos estar o tempo todo prontos para servir. Não é um crachá bonito. Mostra o crachá aí, Faustino. Faz assim, ó. Ó. Vale nada esse crachá aí. Não vale nada. Tirando a sua foto. Tem foto? Então não vale nada mesmo. Crachá não vale nada. Só para identificar que você pode procurar. É um indivíduo da igreja. É alguém que pode te dar uma informação. Vem um visitante, não conhece ninguém. Ah, aquele irmão lá é feio, mas está com crachá. Então ele deve saber me informar alguma coisa. Nada. O que é um crachá? Um crachá, gente. Um crachá. Tira o crachá e vem orar sem crachá aqui. Vai acontecer alguma coisa? Ou a unção está no crachá? Tem que tomar cuidado com isso, gente. A gente precisa preservar a unção que há em nós. Nós precisamos preservar o poder que há em nós. Então eu quero chamar a sua atenção. Você tem a unção do Senhor sobre a sua vida. Você tem o seu chamado. O seu ministério, ele tem frutificado, mas não tem nada a ver com você. E anota aí, o único indicador de desempenho, se você quiser anotar isso, é bom, é bonito. O único indicador de desempenho que a Bíblia mostra é fruto. Ó, você conhece a árvore como? Pelo fruto. Não tem outro indicador de desempenho. Mas eu sou dizimista. Não é indicador de desempenho. Mas eu vou nos cultos. Eu vou nos 3 cultos, e a partir de junho eu vou nos 4. Não é indicador de desempenho. Ah, não, mas eu chamo o pastor para tomar um café sempre. Não é indicador de desempenho. Ah, mas eu dou presente para o pastor sempre. Isso não é um indicador de desempenho.
O único indicador de desempenho que a Bíblia mostra e que é revelado no reino espiritual é o quanto você tem frutificado para o reino. Quantas almas você tem trazido para a presença do Senhor? De que maneira você tem saqueado o inferno e povoado o céu? Isso é um indicador de desempenho do cristão. E ainda assim, um indicador de desempenho promovido totalmente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, porque é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos aqui, então, fazer o resumo aí dos 3 pontos que nós vimos hoje. Libertos dos encantamentos enganosos. Quais são? Livres dos encantamentos livres dos encantamentos livres dos encantamentos Vamos atentar para isso. Vamos caminhar segundo aquilo que o Senhor tem nos chamado para caminhar. E talvez você de fato precise se livrar de alguma coisa aqui. Talvez você não seja um mentiroso, mas você descobriu que também nem tudo que você fala é verdade 100%. Então eu preciso ir lá no altar. Talvez você tenha exagerado um pouco aí na vaidade, e você entendeu através dessa mensagem que o seu investimento maior é para a sua vida eterna com Deus. Talvez em algum momento você tenha achado que o Senhor te levantou, e de fato Ele te levantou com poder e autoridade, e de fato Ele fez isso, mas talvez em algum momento do seu ministério você achou que isso era seu. O ministério não é seu. O ministério não te pertence. Ele não é seu. Você não entrega o seu ministério. Você não tira férias do seu ministério. É chamado ou não é? Você tem um Senhor ou não tem? Jesus é o Senhor da sua vida? Então é Ele que decide. Então é Ele que decide. Então a gente precisa rever. Eu preciso ser livre dos encantamentos enganosos, da mentira, da vaidade e do poder. Agora só vai vir aqui no altar quem de fato ouviu essa palavra e entendeu. Eu quero sair daqui diferente. Eu não quero mais me enganar por esses encantamentos que me enganam. Existem os encantamentos saudáveis. Disse aqui o exemplo da minha esposa, que se encanta todo dia por mim. Isso é natural. Agora, você não pode se enganar com as coisas que esse mundo, que jaz no maligno, prepara para você, porque é tudo na base da mentira. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, eu quero pedir a você que saia do seu lugar com ousadia, com determinação. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de sair do seu lugar e vir aqui no altar e se posicionar. Eu quero me posicionar, eu quero me separar. Eu não quero ser como Sansão. Eu não quero negociar a unção que existe sobre a minha vida com qualquer coisa. Pelo contrário, eu quero ir lá no altar. Então, se você não se enquadra em nenhum desses 3 pontos, você pode vir aqui no altar e falar: eu quero trancar no meu coração essa unção. Eu quero que o Senhor me ajude a momento algum da minha vida negociar o que Ele tem me dado, porque eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher totalmente separada para a obra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. E você pode vir, você pode sair do seu altar e vir aqui resolver as suas questões com o Senhor. Você pode vir aqui resolver estas pequenas pendências com Deus, o que é natural. Nós somos seres humanos, totalmente natural a gente sempre resolver pendências, ajustar algumas questões com o Senhor. Isso é natural demais na caminhada cristã. Aquele que pensa que não tem um ajuste para fazer, esse a gente se preocupa. Mas aquele que entende que precisa fazer ajustes constantes com o Senhor, esse está crescendo, esse está se fortalecendo a cada dia. Vamos louvar ao Senhor. E você sai aí do seu lugar com ousadia, com fé,
com determinação de que as coisas vão mudar. Aleluia. O mentiroso não vai mentir mais. O vaidoso não será mais vaidoso. Aquele que acha que tem poder entregará ao Senhor todo o poder e toda a glória. Aleluia.